Direção defensiva é o segundo tema mais cobrado na prova teórica do Detran. Se você quer uma dica para estudar conteúdo, você já está em cima da hora, foca em legislação e direção defensiva. E claro, fica comigo até o final desse vídeo, que nesse vídeo eu vou trazer para vocês as principais questões que mais caem sobre o tema de direção defensiva na prova teórica do Detran. Sou a Prof. Mendes, sou instrutora de trânsito já há mais de 16 anos e eu convido você para ficar comigo até esse vídeo e aprender um pouquinho mais sobre direção defensiva e as questões mais cobradas na prova. Mas claro, antes não esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o teu joinha, teu like, teu comentário, ativar o sininho e compartilhar esse canal com todo mundo. A nossa primeira questão de direção defensiva diz o seguinte: todo condutor deve praticar a direção defensiva constantemente. Constantemente quer dizer a todo momento. O motorista defensivo deve saber que condições adversas são. Pois bem, o que são condições adversas? Letra A. Os fatores ou combinações de fatores que contribuem para aumentar as situações de risco no trânsito, comprometendo a segurança. B. Os itens do veículo que interferem diretamente na segurança, como freios, direção e suspensão. C. Os procedimentos de segurança que o motorista defensivo deve adotar para contribuir com o fluxo de veículos em uma via. Ou letra D. As reciclagens que todo condutor deve fazer periodicamente para aumentar sua habilidade ao dirigir. Notem bem que ele está perguntando dos fatores que vão interferir na direção. Logo, são fatores negativos, ou seja, letra A, os fatores ou combinações de fatores que contribuem para aumentar as situações de risco no trânsito, comprometendo a segurança. Na dúvida, sempre que ele perguntar sobre condições adversas, a resposta sempre terá que começar com os fatores ou combinação de fatores. Já nessa daqui, ele quer saber quais que são essas condições adversas que vão interferir na direção. Letra A, colisão, tempo, clima e depressão. Letra B, luz, tempo, via e feriado. Letra C, iluminação, tempo, via, trânsito, veículo, carga, passageiro e condutor. Ou letra D, tempo, colisão e atenção. Eu vou dar duas dicas nessa questão. Se porventura vocês não souberem a resposta para essa pergunta, escolham a alternativa mais comprida, que seria a letra C, que vai ser a nossa resposta correta. Por quê? Se ele perguntar para vocês quais são as condições adversas, lembrem-se sempre que são 8. Então, se vocês forem contar na letra C, vocês vão ter os 8 itens. E aqui, para facilitar, para vocês entenderem, para também fazerem as anotações, eu coloquei as duas questões juntas. Então, os fatores ou combinação de fatores que contribuem para aumentar as situações de risco no trânsito, comprometendo a segurança. Então, isso é a definição de condições adversas. E as condições adversas, ou são condições adversas, sempre serão 8. Iluminação, tempo, via, trânsito, veículo, carga, passageiro e condutor. Outra questão muito cobrada também em direção defensiva são as posições corretas ao dirigir. E aí ele vai falar de listas, de posições corretas, pessoal. Não se desesperem. Essa lista é composta apenas de 2 itens, que é o que eu vou ensinar para vocês agora. Então, a primeira diz assim: a posição correta ao dirigir faz parte dos preceitos de direção defensiva, pois evita o desgaste físico, entre outras coisas. Faz parte da lista de posições recomendadas para dirigir um veículo. Olha o macete, olha a dica chegando. Ele nunca vai falar de pernas, ele nunca vai falar de pés e ele nunca vai falar de calcanhares. Ai, Profilu, mas então a resposta correta é letra A, braços ligeiramente dobrados? Sim, exatamente. Simplesmente braços ligeiramente dobrados. Então, anotem aí.
ele não vai falar de pernas, ele não vai falar de calcanhares e ele não vai falar de pés. Ou ele vai falar de braços, braços ligeiramente dobrados, ou ele vai falar de mãos, que é exatamente essa questão aqui. Então, ó, a posição correta que o condutor deve adotar para conduzir veículo é. Bom, já de cara, só vocês lembrando da dica que ele não vai falar de pé, não vai falar de pernas e não vai falar de calcanhares, vocês já irão descartar a letra B e a letra C, porque ele está falando do pé. Na letra A e na letra D, ele vai falar da mão. Só que cuidem, ó. Na letra A ele fala o quê? As duas mãos no volante, imitando os ponteiros de um relógio na posição de 9 horas e 15 minutos. Ok? Ok, tá correto? Está. É a resposta correta, porque olha, lá na letra D, ele vai falar assim: a mão direita sobre a alavanca de câmbio. Pessoal, vocês não vão ficar com a mão sobre a alavanca, vocês não vão ficar com o pé apoiado ou descansando sobre a embreagem. Isso é dica tanto do teórico quanto do prático. Vocês não vão ficar com a mão na alavanca do câmbio, até porque a mão ela tem peso e vai causar o desgaste prematuro, e não vão ficar com o pé apoiado na embreagem pelo mesmo motivo. Ele tem peso e ele vai gerar um desgaste prematuro. E aí, claro, né, que eu juntei para vocês então as duas posições. Então, a primeira, que é braços ligeiramente dobrados, e a segunda, que é as duas mãos no volante, imitando os ponteiros de um relógio na posição de 9 horas e 15 minutos, braços ligeiramente dobrados, ou as duas mãos no volante, imitando os ponteiros de um relógio na posição de 9 horas e 15 minutos. Então, lembrem-se, não vai falar de pés, não vai falar de pernas e não vai falar de calcanhares. Ou ele vai falar de braços ligeiramente dobrados, ou ele vai falar de mãos, mas é sempre as duas mãos no volante. Ao condutor que tenha permissão para dirigir na categoria B, lembrando que categoria B é para dirigir automóvel, categoria A é para moto, e também lembrando que na primeira habilitação pode-se fazer simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, A e B, ou seja, moto e carro. Será conferida a Carteira Nacional de Habilitação após 1 ano. O condutor recém-habilitado, ele vai ter 1 ano de experiência. E nesse primeiro ano existem algumas regras que ele precisa cumprir. Vamos ver quais são essas regras. A. Desde que não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima, ou seja, reincidente em infração média. B. Desde que não tenha cometido nenhuma infração. Essa vocês já podem descartar, porque pode-se sim cometer infração mesmo estando na PPD. Então, letra B, vocês já descartam. C. Desde que não tenha cometido nenhuma infração de natureza gravíssima. E D. Desde que não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima. Então, a nossa resposta correta será a letra A, desde que não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima, ou seja, reincidente em infração média, ou seja, não pode ter grave, não pode ter gravíssima e não pode ter duas infrações de natureza média. Pode-se ter infração de natureza leve e pode ter uma infração de natureza média, que são 4 pontos. Porém, se tiver duas infrações médias, ou uma grave ou uma gravíssima, ele vai ter a PPD cassada e terá que começar o processo tudo do zero. A visibilidade do condutor é influenciada pela via, principalmente. Então, notem bem, quando ele fala a palavra influenciada, é aquilo que vai prejudicar a visão desse condutor, o que vai atrapalhar a visão desse condutor. E ele já deu a dica, tem a ver com a via. Então, o que pode acontecer com a via? Entenderam? Então, essas são as palavras-chave. O influenciada, que é o que vai prejudicar, e a via é a relação que ele está fazendo. Então, a resposta tem que estar relacionada com a via. O que pode acontecer com a via? O que a via pode fazer? Letra A. Pelas mudanças de direção, no caso curvas, né? Aclives e declives. Aclives é subida e
aclive é descida. B. Pelos números de faixa de trânsito. C. Pela presença de passeio. Ou D. Pelos pedestres ao longo do percurso. Então, vocês terão que avaliar quais dessas 4 alternativas vai prejudicar a visibilidade do condutor e quais estão relacionadas com a via. Portanto, nossa resposta correta será a letra A, pelas mudanças de direção, no caso curvas, aclives e declives, ou seja, subidas e descidas. Curvas, subidas e descidas, eles irão atrapalhar a visibilidade do condutor. Outro tema de direção defensiva que também é bem cobrado são as distâncias. Distância de reação, distância de frenagem, distância de parada, que nada mais é que a soma da reação mais a frenagem. Então, a distância de reação é quando o condutor ele vê o perigo e aciona os freios. Na sequência, nós vamos ter a distância de frenagem, que é quando o condutor ele aciona os freios até a parada total do veículo. E quando nós somarmos a reação mais a frenagem, nós vamos ter a distância de parada, que nada mais é que a soma da reação mais a frenagem. E daí nós vamos ter também a distância de segmento ou de segurança, que é a distância que vocês mantêm em movimento do veículo que está seguindo à sua frente. Distância essa medida sempre em 2 segundos. Então, distância de reação é quando o condutor vê o perigo e aciona os freios. Distância de frenagem é quando ele aciona os freios até a parada. E a distância de parada é a soma da reação mais a frenagem, que gera a parada, ou seja, quando ele vê o perigo, tira o pé do acelerador, aciona o freio, continua freando até o veículo parar totalmente. Aí vai ser a distância de parada. E sabendo disso, agora eu vou trazer para vocês as questões que mais são cobradas falando das nossas distâncias. Lembrando ainda que distância de segmento, distância de segurança é a distância que vocês mantêm do veículo que está seguindo à frente de vocês, certo? Distância essa medida sempre em 2 segundos. E vamos começar com a distância de reação. A distância de reação é definida como, olhem bem, reação. Reação é o ato ou efeito de você reagir a algo ou alguma coisa, certo? Então, você está reagindo, você está tomando uma decisão. Então, letra A, aquela que permite ao condutor uma manobra de emergência. B, o espaço percorrido em que o condutor viu o perigo, tirou o pé do acelerador e acionou o freio. C, soma da distância de segmento com distância de frenagem. E D, soma da distância de parada com distância de frenagem. Primeiro, distância de segmento não se soma a distância nenhuma. Então, descarta a letra C. Distância de parada, ali na letra D, ela já é uma soma da reação mais a frenagem. Então, também não é a letra D. Na letra A, aquela que permite ao condutor uma manobra de emergência, uma manobra segura, é a distância de segmento ou de segurança, que é medida em 2 segundos. Portanto, a nossa resposta correta é a letra B de bola. Reação é o espaço percorrido em que o condutor viu o perigo, tirou o pé do acelerador e acionou o freio. Aí, na sequência, nós vamos ter a distância de frenagem, que nós vamos ver na próxima questão. E quando nós somarmos reação mais frenagem, vai gerar a distância de parada. E a distância de reação é sempre o espaço em que o condutor viu o perigo, tirou o pé do acelerador e acionou o freio. Ele reagiu, ele teve uma reação. E aqui ele pergunta exatamente a distância de frenagem. É definida como, olhem bem, se é frenagem, eu estou fazendo o quê? Eu estou freando, eu estou frenando, certo? Olha a dica. Letra A, aquela que ocorre desde que o condutor pisa no freio até a parada total. B, aquela que permite ao condutor uma manobra de emergência. Essa nós já vimos que não é na questão anterior. Essa é a distância de segurança ou de segmento, que é que permite ao condutor uma manobra de emergência, que é medida sempre
em 2 segundos. C. Soma da distância de parada com reação. Ah, prof. Lu, mas você já falou que não tem como somar parada com reação, que parada já é a soma da reação mais a frenagem. Então, já sabemos que não é letra B e que não é letra C. Letra D. Soma da distância de reação com distância de segmento também não existe. A única soma que vai existir é reação mais frenagem que gera a parada, ok? Então, a distância de frenagem vai ser na letra A, aquela que ocorre desde que o condutor pisa no freio até a parada total do veículo, certo? E aqui, ó, mais uma questão de distância. A distância que o veículo percorre desde o momento que o motorista vê o perigo e aciona o freio. Quando ele vê o perigo e aciona o freio, não é distância de reação? Com certeza. Só que olhem que ele continua. Aciona o freio, aí ele continua freando até a parada total. Se eu estou freando até a parada total, é a distância de frenagem. Só que notem que ele deu essa distância inteira. Desde o momento que o motorista viu o perigo, tirou o pé do acelerador, acionou o freio, continuou freando até o carro parar totalmente. Portanto, aqui nós temos a distância de parada, que é a soma da reação mais a frenagem, ou seja, desde o momento que o motorista vê o perigo e aciona o freio, que é a reação, aí ele vai somar estar pisando no freio até o carro parar totalmente, que é a frenagem. Então, reação mais frenagem gera a distância de parada, que está na letra C. Então, na letra A, distância de segmento, nós já vimos nas questões anteriores, que é o espaço, é a distância entre o teu veículo e o veículo que segue à sua frente. Distância de segmento ou de segurança é aquela que permite uma manobra de emergência, uma manobra segura e que será sempre medida em 2 segundos. Na letra D, nós temos o primeiro ali, que é o momento da reação, que é desde em que ele viu o perigo e tirou o pé do acelerador. Depois, na letra B, vem a distância de frenagem, que é do momento que ele pisou no freio e continuou freando até parar. E a resposta para essa questão, que é a letra D, que é a distância de parada, ou seja, é a soma da reação mais a frenagem que gera a parada. E aqui ele está perguntando a distância mínima necessária para se evitar colisão com o veículo que segue a nossa frente. Se é o veículo que segue a nossa frente, ele está seguindo, ele está fazendo um segmento. Olha a dica, você está seguindo, está fazendo um segmento. Na letra A, ele fala em distância de reação. Nós já vimos que distância de reação é do momento que o motorista vê o perigo, tira o pé do acelerador e aciona o freio, certo? Então, não é. Na letra B, ele fala na distância de parada. Nós já vimos que distância de parada é a soma da reação mais a frenagem que gera parada. E na letra C, a distância de frenagem, que é do momento em que ele pisou no freio, continuou freando até o carro parar totalmente. Então, reação na letra A mais frenagem na letra C, ele vai gerar a parada que está na letra B, certo? Então, não é nenhuma dessas três. Então, a resposta correta será a letra D, distância de segmento, que é a distância mínima necessária para se evitar colisão com o veículo que segue à nossa frente, que é medida em 2 segundos, ou, como nós vimos na questão anterior, aquela que permite ao condutor uma manobra de emergência. Então, distância de segmento barra distância de segurança é a distância mínima necessária para se evitar colisão com o veículo que segue à nossa frente, ou aquela que permite ao condutor uma manobra de emergência, distância de segmento ou de segurança, distância mínima necessária para se evitar colisão com o veículo que segue à nossa frente, ou aquela que permite ao condutor uma manobra de emergência, distância de segmento ou de segurança, que é sempre medida em 2 segundos. A vítima de um acidente de carro apresenta sangramento intenso no braço.
suspeita de fratura na perna esquerda e dor na região do peito. Nessa situação, após colocar luvas de proteção, a primeira conduta a ser tomada pela pessoa que vai ajudar a socorrer será: letra A, medicar para aliviar a dor. B, massagear a perna fraturada. C, fazer compressão no ferimento do braço direito com gaze ou pano limpo. E D, enfaixar o peito com ataduras de crepe. Primeira coisa, vocês não irão dar nada para as vítimas beber ou comer. Não vão movimentar as vítimas, nem retirar capacete de motociclistas, nem dar nenhum tipo de medicamento. Então, aí vocês já descartam a letra A. Não terá nenhuma possibilidade de vocês massagearem a perna fraturada. Não tem como. E quando vocês forem utilizar qualquer coisa, o máximo que vocês podem usar é água, gaze, pano limpo ou, em uma exceção, soro fisiológico. Então, isso já descarta a atadura de crepe da letra D. Portanto, a resposta correta será a letra C. Fazer compressão no ferimento do braço direito com gaze ou pano limpo. Lembrando de não entrar em contato com o sangue das vítimas. Portanto, ele já disse que a pessoa estava usando luvas de proteção. Então, vai colocar a luva de proteção e vai fazer compressão no ferimento do braço direito com gaze ou pano limpo. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido, espero que esse vídeo possa ser bênção aí na aprovação de vocês. Então, algumas questões principais que vocês podem encontrar de direção, algumas de primeiros socorros e algumas de legislação também. Então, realmente espero que esse vídeo tenha agregado muito conteúdo aí para vocês poderem obter sucesso e obter aprovação na prova teórica de vocês. Gratidão a todos, gratidão pela vida de todos vocês, gratidão por todos os comentários, por todo o carinho e parabéns a todos os aprovados que têm deixado seus comentários aqui. Eu desejo de coração para vocês muito sucesso e muitas bênçãos. E para você que está na luta, bora junto que vai ser bênção, que vai ser sucesso. Um abraço carinhoso da Prof. Filomedes e até o nosso próximo vídeo.